Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e você está aqui hoje para acompanhar a nossa 9ª aula sobre Isaías. Então seja muito bem-vindo ao canal, você que está aí entrando pela primeira vez, você que está voltando para poder rever alguma coisa aqui do canal, você que está assistindo a nossa aula, está acompanhando já a saga do Apocalipse, você que já faz parte do canal, então sejam todos vocês muito bem-vindos, beleza? Já ultrapassamos aí o número de 700 inscritos no canal, muito obrigado. Vocês estão fazendo o canal acontecer, vocês estão dando esse tipo de motivação para que o canal aconteça, para que o canal permaneça e para que a gente possa compartilhar com outras pessoas também. Então, por isso que é bem importante, né, aquele recado de sempre, curta, compartilhe e se inscreva no canal, beleza? Então não deixa de se inscrever no canal para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais sobre isso. Então compartilha no Facebook com a galera que você conhece, compartilha no Instagram, compartilha nas redes sociais. Então não deixa de compartilhar esses vídeos que nós temos aqui no canal. Falando em vídeos do canal, essa semana no vídeo do Vem Segue-me eu já recomendei, né, o canal da Cirlei, é o canal Sarsa Ardente, e eu estou recomendando aqui de novo, tá? A gente está chegando aí no final de semana, então aproveita agora para recomendar novamente o canal da Cirlei, o Sarsa Ardente. Então aproveita, ela tem um conteúdo riquíssimo sobre o Evangelho, né? Ela tem convidados muito especiais que participam do canal dela, e além disso ela tem um programa no Videira Verdadeira, que é o Bate-Papo, né? Ela escolhe um youtuber para poder bater um papo com esse youtuber. E no Sarsa Ardente, ela tem um canal que fala sobre o Vem Segue-me. Ela tem também algumas pérolas do Evangelho, que ela grava alguns vídeos também falando sobre vídeos menores, na verdade, né? Falando sobre o Evangelho. Então aproveita, dá lá uma força para o canal da Cilei, o Sarsa Ardente, e não deixa de curtir e também se inscrever no canal dela, beleza? Compartilhar também com seus amigos, vale muito a pena. O lance é a gente ajudar para que todos os canais dos youtubers Sud possam invadir a rede social. Basicamente isso, para que nós possamos realmente ajudar que esses canais possam ser mais conhecidos por todas as pessoas e que possamos compartilhar o evangelho dessa forma, ok? Hoje, na nossa aula de Isaías, a gente vai falar de uma coisa relacionada a isso, porque a gente vai continuar falando da coligação de Israel, e a gente vai falar sobre Isaías de 43 até o capítulo 47. Está chegando ao final já, né, de Isaías, daqui a pouco já está acabando a saga de Isaías, então vai pensando aí, eu aceito opções, aceito sugestões de livros que vocês querem estudar depois de Isaías. Tá? É o Pérola de Grande Valor? Vai ser algum outro tipo de livro? Então, vocês podem dar algumas sugestões aí embaixo. Estou aceitando sugestões também, beleza? Mas hoje, em nossa aula, a gente vai falar um pouquinho de Isaías de 43 até o 47. Então, é a nossa 9ª aula. E se você não assistiu nenhuma das aulas ainda de Isaías, lá atrás, essa saga de Isaías, não perca tempo, dá uma olhada lá nos vídeos atrás e pode ir assistindo, beleza? Não existe uma ordem para você assistir essas aulas de Isaías, tá? Então você pode assistir a aula 5, a aula 3, a aula 1 e não vai ficar tão perdido, tá? Mas é lógico, se você puder assistir na ordem, ajuda, beleza? O importante é você assistir. Então curta aí e compartilha com seus amigos, principalmente, beleza? Vamos começar aqui então. Eu selecionei alguns versículos desse pacote de escrituras que a gente vai ver hoje, e eu vou compartilhar esses versículos com vocês e algumas ideias também, ok? Lá no capítulo 43, do versículo 1 a 5, fala o seguinte: porém agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, lembrando, né, que durante o tempo todo, Isaías está dando algumas dicas, né,
de que Israel poderia fazer, de que Jacó poderia fazer, Judá poderia fazer, para que pudesse escapar de algumas coisas que iriam acontecer. Mas, infelizmente, a gente sabe que essas coisas tinham que acontecer, né? Mas o Senhor também, ele dá uma promessa para Israel, e ele fala dessa promessa nesse versículo, né? Ele fala: eu te redimi, chamei-te pelo nome e tu és meu. Isso ele falando para Jacó, né? Ou seja, está falando ali para Israel. Pelo poder expiatório dele, ele redimiu Israel. Então, chegará o momento, antes da segunda vinda, que Jesus Cristo ele vai perdoar Israel, ele vai livrar Israel de todos os problemas que envolveriam o nome de Israel. Versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então ele fala aqui de duas coisas: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então isso é uma ideia do que tinha acontecido com o povo de Moisés, né? Que eles passaram pelo Mar Vermelho, e depois eles passaram por aquela situação do pilar de fogo. Só que também tem a ver com a questão do batismo pelas águas e o batismo pelo dom do Espírito Santo. Porque a partir do momento em que a pessoa entra pelas águas do batismo, ela está entrando no que a gente chama de casa de Israel. Então, a partir do batismo, ela entra e começa a fazer parte da coligação de Israel. A junção desses povos de Israel, das tribos de Israel que estão perdidas para a gente, mas não estão perdidas para o Senhor. Então, na verdade, a partir do momento que nós somos batizados, nós somos enxertados na casa de Israel. Então, batismo pela água e batismo pelo dom do Espírito Santo. Olha o que o Senhor fala aqui. O Senhor promete que estaria com ela, com Israel, quando passasse pelos perigos na jornada de volta. Nem as águas, nem o fogo da tribulação e perseguições conseguiram impedir o Senhor de proteger o seu povo escolhido. Essas promessas podem ter também um simbolismo espiritual. Ao escapar do Egito, Israel passou pelas águas, lá do Mar Vermelho, e foi acompanhada por fogo, a coluna de fogo e fumo. Está lá em Êxodo, né? Paulo viu esses fenômenos como símbolos do batismo da água e do Espírito Santo. Isso está lá em 1 Coríntios 10. Aqui Isaías mostra a coligação de Israel. A pessoa é congregada ao rebanho pelo batismo. Assim, o simbolismo é significativo tanto espiritual quanto temporalmente. É aquilo que a gente acabou de falar agora, né? Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba em teu lugar. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Tirarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Então, são promessas que o Senhor está falando aqui, lembrando que Jesus Cristo, nessa época, ele estava na vida pré-mortal. Então, ele era o Jeová, né? Lembrando que Jesus Cristo é Jeová no Velho Testamento, lá na vida pré-mortal. E aqui é uma promessa que ele está fazendo sobre ele, quando ele viesse à Terra, durante o ministério dele. Porque ele seria o Salvador de Israel, né? E ele dá essa promessa para Israel: não temas, porque eu estou contigo. Quantas vezes será realmente que a gente passa por situações em que a gente precisa ter essa confiança no Senhor? E a gente precisa pensar exatamente dessa forma: não temas, porque eu estou contigo. O Senhor está conosco. E ele nos promete várias vezes isso. Então, essa é uma promessa que foi dada para Israel, sim, aqui em Isaías, mas é uma promessa para a gente. E se nós estivermos conectados com ele,
Ele vai estar conosco. Versículo 10 e 11, ele fala o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nunca se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Novamente, Jesus Cristo prestando testemunho sobre ele, né? Sobre ele próprio aqui. E dizendo que Israel era testemunha de Cristo, né? Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Então, novamente, Jesus Cristo prestando testemunho sobre a sua divindade. Ele faz muito isso lá em Apocalipse, né? Se a gente for parar para poder ver lá em Apocalipse, ele também age muito dessa forma. Ele muitas vezes presta testemunho de si próprio, né? Da grandiosidade que ele tem. Não para poder dizer que ele é melhor do que todos, mas que as pessoas possam vê-lo como realmente ele é, né? Que ele é realmente o Salvador, ele é o Rei dos Reis. Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aqui é interessante quando ele fala isso, porque quando ele está falando que ele vai salvar Israel, ele vai resgatar Israel, a gente sabe que Israel fez muita besteira, o povo de Israel. Mas nem por isso o Senhor deixou de perdoar Israel. E nem por isso o Senhor deixou de resgatar Israel. Isso é uma promessa que o Senhor tem para nós também. E ele fala dessas coisas, que ele pode também nos resgatar. Através do arrependimento, nós podemos nos arrepender de nossos pecados. E como ele falou aqui, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Quando nós nos arrependemos, né, e esse arrependimento realmente é sincero, e a gente sabe que o Senhor nos perdoou, nós precisamos fazer a nossa parte também e nos perdoar, né, e tentar deixar isso para trás, desconsiderar essas coisas antigas, e não ficar matutando em cima de coisas antigas que nós passamos, que podem nos prejudicar, podem prejudicar o nosso andamento espiritual. Então o Senhor ele falou isso para Israel, só que no 22 ele começa a falar o contrário, uma coisa que muitas vezes nós fazemos também. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. E eu sou o que apago as tuas transgressões. Por causa de mim e dos teus pecados não me lembro. Faz-me lembrar, entremos em juízo juntamente. Aponta as tuas razões para que te possa justificar. Muitas vezes, nós esquecemos do Senhor, como ele falou aqui. Contudo, tu não me invocaste a mim. E aqui ele está falando com Israel, porque Israel, na verdade, muitas vezes, preferiu buscar deuses do Egito, outros deuses, para que pudesse receber alguma revelação, ou para que pudesse receber alguma proteção. E muitas vezes, eles não invocaram o Senhor, né? Como ele fala aqui, mas te cansaste de mim, ó Israel. Ele fala, eu sou o que apago as suas transgressões, e por causa de mim, os seus pecados são esquecidos. Então, por que você corre atrás de outros deuses? Quantas vezes a gente faz isso em nossa vida também? Quantas vezes nós corremos atrás de outros deuses buscando uma alegria momentânea, buscando um tipo de felicidade que talvez aquela alegria pode trazer, mas que será momentânea. E a gente esquece realmente de buscar aquele que vai nos dar uma felicidade eterna. O elder Lee Grant Richards, ele falou o seguinte, disse Isaías, eis que farei uma coisa nova. E até onde vai meu entendimento dessa escritura, essa coisa nova era o grande princípio de irrigação.
É bem verdade que os santos tiveram de cavar canais, fazer diques, levantar barragens, mas a terra teria continuado árida não tivesse inspirado o Senhor a fazer exatamente isso. E é isto que Isaías viu que o Senhor faria. Aqui ele está falando, na verdade, de uma profecia que Isaías falou sobre, né? Que era o princípio da irrigação. E aqui o Elder Richard está falando de como os pioneiros trabalharam com esse tipo de processo. Ele disse, né? Isaías falou, lá no versículo 19 a 20, do 43. Se quiserdes ver rios no deserto, basta passar por Idaho. Né? Isso é Elder Richards falando. Se quiseres ver rios no deserto, basta passar por Idaho e ver os grandes canais saindo do rio Snake. Então a gente está pensando o quê? Sobre um deserto. Então ele fala aqui, se você quiser ver grandes rios passando pelo deserto, vá lá para Idaho e vejam os grandes canais saindo do rio Snake. São maiores que muitos rios naturais. Assim, irmãos, quando fizerdes vossas colheitas no tempo da safra, lembrai-vos de que foi o Senhor Deus de Israel quem fez essa coisa nova neste grande deserto, a fim de fazê-lo florescer como a rosa e ser uma terra que atrai a atenção de todo mundo. Após esse interlúdio profético, Isaías volta à história de Israel. Ele volta a contar, né, sobre a história de Israel lá do versículo 22 a 28, com o único lembrete do futuro, perdão, no versículo 25, um raio de esperança de dias melhores que chegariam. Capítulo 44, ele vai falar um pouquinho sobre caminho reto, né, e o caminho justo aqui. E ele fala de novo, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. De novo, ele chama a atenção de Israel, de Jacó, por algumas coisas. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. De novo, ele promete para Israel, ó, apesar de tudo que está acontecendo, eu vou te ajudar. Não temas, ó Jacó, servo meu. E tu, Jesurum, a quem escolhi. Jesurum, em hebraico, na verdade, significa caminho justo ou caminho reto. Então, ele fala isso aqui, né? E tu, né, caminho justo ou reto, a quem eu escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua semente e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele fala aqui no versículo 3, derramarei água sobre o sedento, né? E esse sedento é relacionado à época de apostasia que existiu na Terra, né? Aquele período que a gente ficou sem a verdade aqui na Terra. E ele fala que o Senhor fala, né, que ele derramaria novamente água, o evangelho para o sedento, para esse que tivesse com sede do evangelho. Então o evangelho chegaria novamente. Ele seria trazido de volta para esse que tinha passado tanto tempo sem ter contato com o evangelho por causa da apostasia. E rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua semente. Então a semente de Israel receberia o espírito do Senhor, receberia revelações pelo espírito do Senhor. E as bênçãos do Senhor estariam sobre os descendentes de Israel. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então não te fiz ouvir e não anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, novamente, o Senhor está prestando o testemunho dele aqui. E é interessante quando a gente para pensar nisso. Por que será que o Senhor ele presta testemunho dele tantas vezes aqui no livro de Isaías? Já parou para pensar nisso? Então, comenta aí embaixo, pode comentar aí nos comentários, coloca a tua opinião. Por que o Senhor ele presta testemunho de si próprio tantas vezes no livro de Isaías?
E ele fala realmente de todos os títulos que ele tem, né? Ele é a rocha, ele é a justiça, ele é o redentor, ele é o salvador. E por que que ele sempre está prestando testemunho de si próprio nessas escrituras? Compartilha aí com a gente o que vocês acham. Esses versículos aqui, versículo 3 principalmente, do capítulo 44, está falando exatamente sobre a restauração do evangelho, né? Que ele derramaria a água de novo ao sedento. Então o evangelho seria trazido de volta. Versículo 9. Todos os artifícios de imagem, de escritura, de escultura, são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e elas mesmas são suas testemunhas. Nada veem, nem entendem, pelo que serão envergonhados. O Senhor ele começa a criticar aqui as imagens. Então, isso é uma das coisas que o povo de Israel tinha muito problema com, né? Eles sempre tinham problemas com imagens, eles queriam adorar alguma coisa. Era um bezerro de ouro, ou era uma estátua, eram imagens, eles tinham esse desejo de adorar alguma coisa física. E aqui o Senhor ele começa a criticar isso, né? Que essas esculturas são vaidade. E que essas coisas, elas não teriam nenhum préstimo. Ou seja, não teriam nenhum valor. E elas nada veem e nada entendem. E por isso seriam envergonhadas. Então, muitas vezes nós trocamos o respeito que nós devemos ter pelo Senhor, pelas revelações que podemos receber pelo Senhor, por outras imagens. Talvez não coisas físicas, mas coisas até mesmo espirituais. A gente troca e esquece de buscar na fonte correta. Onde nós podemos receber realmente revelação do Senhor. 17 ele continua, né? Faz um Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e ora-lhe e diz: livra-me, portanto tu és o meu Deus. É isso que esse povo fazia e é isso que muitas pessoas hoje fazem. Trocam o Deus verdadeiro por imagens de escultura. Nada sabem nem entendem, porque tapou-lhes os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Essas pessoas estavam tão cegas, espiritualmente falando, que elas não entendiam que, na verdade, não é buscando das estátuas, das imagens, que eles teriam realmente aquilo que precisavam do Senhor, as revelações e bênçãos do Senhor. E nenhum deles considera isso no coração. E já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as tuas brasas. Assei sobre ela carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu ao que saiu de uma árvore? Então o Senhor está meio que intrigado aqui. Eu vou me ajoelhar perante alguma coisa que saiu de uma árvore? Madeira? Rocha? Apacenta-se de cinzas o seu coração. Enganado o desviou. Quando ele fala assim, apacenta-se de cinzas o seu coração, ou seja, arrependa-te, né? Deixa isso de lado, porque o seu coração foi enganado e ele foi desviado, de maneira que já não pode livrar sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? O idólatra, ele não consegue reconhecer nem admitir que há uma mentira na sua mão direita. Aquele que idolatra, ele não consegue admitir que há uma mentira na sua mão direita. Essa frase trágica reflete as tristes consequências para aquele que vive na mentira. Como a mão direita é a do convênio, está lá no manual do Instituto. Como a mão direita é a mão do convênio, a frase deixa implícito que aquele que continua buscando tesouros ou adorando falsos deuses fica cego para a verdade
e não consegue perceber que rompeu seus convênios, os quais se tornam mentiras para ele e o condenarão no último dia. Então, quando ele fala, porventura não há uma mentira na mão direita, ele está falando que, como nós aceitamos os convênios, levantando a mão direita, né, nós levantamos a mão direita para apoiar os convênios que fazemos com o Senhor. Quando nós deixamos a hipocrisia aumentar na nossa vida, nós fazemos com que esses convênios que nós fizemos com o Senhor, né, esses acordos que fizemos com o Senhor, eles percam validade, percam importância em nossa vida. Consequentemente, quando esses convênios são quebrados, nós começamos a nos afastar do Senhor, mais e mais. E aquilo que foi um convênio para a gente, ele vai ser uma condenação para nós. Porque nós conhecemos a verdade. Nós passamos pelos convênios. Nós passamos pelas ordenanças. Então, nós conhecemos essas coisas. Então, nós precisamos nos arrepender caso estejamos nesse caminho. Então, é esse o convite que Isaías está fazendo aqui para a gente, para que possamos deixar esse caminho de lado e começar a trilhar um caminho que vai nos levar à verdade e não à hipocrisia. Porque o caminho do hipócrita vai levar à condenação. E leva. Porque tem um momento que a hipocrisia não aguenta mais, não resiste mais. E aí, essa pessoa que era hipócrita, ela acaba realmente abandonando tudo. E aí, amém para os convênios que essa pessoa fez. Amém para o sacerdócio que essa pessoa tinha. Versículo 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo. Sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Ele está mostrando aqui que realmente ele foi o criador de tudo. Jesus Cristo foi o criador de tudo. E confirma a palavra do seu servo. E cumpre o conselho dos mensageiros que dizem a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as tuas ruínas. Que digo de Ciro? Olha que interessante o que ele faz aqui. Ele começa a falar de Ciro. Ciro era o rei que haveria de existir em Jerusalém, lá naquela região, na verdade, não diz Jerusalém, né? Na verdade, Ciro seria o rei de uma outra cidade aqui. Mas Ciro, ele iria nascer mais de 100 e poucos anos depois disso. E ele começa falando aqui de Ciro. E ele dá o nome de Ciro. O que eu digo de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo sejam lançados os teus alicerces. Assim diz o Senhor, isso lá no 45, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. E eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Interessante isso, é quando ele começa a falar sobre Ciro aqui. Ciro, isso eu peguei lá do manual também, Ciro é o único rei gentil chamado de ungido de Deus. Como esse termo, né, o termo ungido, é a tradução da palavra hebraica Messias, Ciro é, de certa forma, um símbolo do ungido. Ele é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. O simbolismo é muitas vezes mal interpretado e confundido. O simbolismo é um protótipo profético divinamente designado e usualmente de Cristo. Quando alguém ou alguma coisa é chamada de símbolo, isto não altera o seu sentido literal, nem nega sua realidade histórica. Ciro, e isso é importante a gente saber, ele foi um rei persa. E não temos nenhuma prova de que tenha chegado a conhecer realmente o verdadeiro Deus, embora a religião persa fosse relativamente isenta da torpe idólatra dos babilônios.
Ou seja, a religião persa não era tão a favor, né, da idolatria dos babilônios. Por isso, quando se diz que Ciro é um símbolo de Cristo, não implica que fosse igual a Cristo. Não é isso que quer dizer. A única semelhança reside no fato de haver sido ungido que livrou o povo de Israel do cativeiro. Como tal, ele simboliza o ungido maior, que salva o seu povo de seus pecados. Então, a grande função de Ciro, na verdade, foi libertar os israelenses do cativeiro da Babilônia. E, nesse sentido, Ciro ele foi um salvador para Israel, assim como Jesus Cristo seria um salvador para Israel, para o mundo. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor do Exército. Então aqui ele está falando, na verdade, uma profecia meio que dualista, né? Dúbia, em que ele está falando aqui tanto sobre Cristo, que Cristo soltaria seus cativos. Que cativos são esses? A gente sabe que após a morte, os espíritos eles vão para o mundo espiritual. No mundo espiritual, eles têm a chance de conhecer também o Evangelho. Por quê? Jesus Cristo ele foi o primeiro que foi lá e pregou aos espíritos que estavam em cativeiro, os espíritos que estavam em prisão. Então, ele soltou os seus cativos, Jesus Cristo. Né? E a gente entende aqui também que se refere a Ciro, porque Ciro soltou os cativos da Babilônia, que eram os israelenses. Então, por isso que é uma profecia dúbia aqui, né? Deus instigou a mente de Ciro e fê-lo escrever isto para toda a Ásia. Olha o que Ciro escreveu para a Ásia. Isso é interessante a gente não poder notar, né? Assim fala Ciro, o rei. Visto Deus onipotente haver me designado rei da terra habitável, creio que ele é o Deus que a nação israelita adora. Pois, na verdade, predisse meu nome pelos profetas, e que eu lhe edificaria uma casa em Jerusalém, na terra da Judéia. Isto sob Ciro pela leitura do livro das profecias deixado por Isaías. Pois esse profeta disse que assim lhe falara Deus numa visão secreta. Ele continua, Ciro continua então. É de minha vontade que Ciro, que designei rei de muitas e grandes nações, mande meu povo de volta para sua própria terra e me edifique um templo. Isto foi predito por Isaías, 140 anos antes do templo ser demolido. Assim, quando Ciro leu isto, olha que interessante, quando Ciro leu isto, essa escritura lá de Isaías, e admirou o divino poder, sentiu-se dominado pelo sincero desejo e ambição de cumprir o que estava escrito. Ele chamou, então, os mais eminentes judeus que estavam em Babilônia, dizendo que lhes dava permissão para voltarem para sua própria terra e ali reconstruírem a cidade de Jerusalém, o templo de Deus. E para isso, teriam a sua assistência e que escreveria aos regentes e governadores das regiões vizinhas da Judéia que contribuíssem com ouro e prata para a construção do templo e, além disso, com animais para sacrifícios. Olha o que Ciro fez. Ciro cumpriu a profecia do Senhor. 140 e poucos anos depois da profecia ter sido feita. Como a gente pode ver realmente a mão do Senhor em abençoar Israel? Versículo 8. Destilai vós, céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, e produza-se toda sorte de salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, os criei. Isaías viu a terra abrir-se e produzir a mensagem de salvação. Voltando aqui. Abra-se a terra.
reproduza-se toda sorte de salvação. Isso é uma clara referência ao surgimento do livro de Mórmon, a partir dos anais enterrados dos povos nefitas. Esse acontecimento moderno ilustra que o dia não pode, na verdade, dizer quem o criou. Que fazes? Os inúmeros homens que conspiraram contra Joseph Smith não estavam injuriando apenas o homem, mas eles estavam ultrajando o seu próprio Criador, do qual esse homem era servo. Isso está lá também no manual do Instituto, tá? Mas também está no livro Regras de Fé, de Talmud. Então, nesse capítulo, é revelado claramente a identidade do Deus do Velho Testamento. Então, nós temos vários testemunhos nesses capítulos, né? Ele é o Messias, o Salvador do mundo. Ele salvaria Israel com salvação eterna. Ele é o Criador. Ele é justo. Ele tem poder para salvar. Não há outro nome pelo qual pode o homem salvar-se. Suas palavras são verdade e justiça. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Ele é o mediador de toda a semente de Israel. Então, durante todo esse capítulo, nós temos testemunhos prestados sobre Jesus Cristo. Então, nos versículos 15, versículo 17, 18, 21, 22, 23 e 24 e 25, só para a gente ter uma ideia da profundidade que esse capítulo tem relacionado a prestar testemunho do Salvador. Por mim mesmo jurei, e já saiu da minha boca palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Isso lá no versículo 23. Chegará no tempo no qual todo homem e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. E ainda assim, a grande maioria da humanidade irá para o reino celestial eternamente. Permita-me ler esses versículos. Tempo virá em que todos verão a salvação do Senhor, em que toda nação, tribo, língua e povo verá olho a olho e confessará diante de Deus que seus julgamentos são justos. Isso está lá em Mosias 16. É maravilhoso quando os homens atingem o estágio em que se dispõem a confessar que os julgamentos contra eles são justos. E quando dobrarão o joelho e entenderão olho a olho. A intenção de Isaías era assegurar para o mundo todo, tanto para os ímpios quanto para os justos, que Jesus Cristo é o Deus de Israel. E que um dia todos seriam obrigados a reconhecer esse fato. Tenham sido feitos seus discípulos ou não. Isso está em Doutrinas de Salvação. Como é sério saber sobre Jesus Cristo? O que nós estamos fazendo com esse conhecimento que temos sobre Cristo? Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é o Salvador? O que eu ando fazendo na minha vida para que eu possa fazer jus ao nome do Salvador? Versículo 3 do próximo capítulo fala o seguinte: ouvi-me, ó casa de Jacó. De novo chamando a atenção de Jacó, de Israel, e todo o remanescente da casa de Israel. Vós a quem carrego desde o ventre, e levo nos braços desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu o fiz, eu os levarei, eu vos carregarei, eu vos livrarei. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, pesam a prata com as balanças, contratam os ouvires
E ele daquilo faz um Deus. E diante dele se prostram e adoram. Então o Senhor volta novamente a criticar essa ação de, apesar dele querer fazer tudo possível para poder salvar Israel, ainda assim haveria idolatria entre o povo. O presidente Kimball, ele falou o seguinte: a idolatria é um dos pecados mais graves. Os ídolos modernos ou falsos deuses podem assumir a forma de roupas, casas, negócios, máquinas, automóveis, iates e numerosos outros bens que nos desviam do caminho que conduz à deidade. Coisas intangíveis também podem facilmente ser adoradas como deuses, como honras, a glória do homem, né? Recompensas e títulos acadêmicos também podem tornar-se os nossos ídolos. Muitas pessoas constroem e mobiliam casa e compram automóvel primeiro e apenas depois verificam que não tem condição de pagar o dízimo. A quem eles adoram? Certamente não é o Senhor do céu e da terra. Muitos adoram a caça, a viagem da pesca, as férias, os piqueniques, os passeios de fim de semana. Já outros têm entre seus ídolos partidas esportivas, beisebol, futebol, tourada, golfe. Outra imagem que alguns homens adoram é o poder e o prestígio. Esses deuses do poder, riqueza e influência exigem muito. E são tão reais quanto os bezerros de ouro dos filhos de Israel no deserto. Talvez o pecado não esteja nas coisas, mas esteja em nossa atitude em relação a elas e no fato de as adorarmos. A menos que uma pessoa, e aqui que é interessante, a menos que uma pessoa que enriquece consiga acumular e reter riquezas e ao mesmo tempo se manter totalmente fiel a Deus e seu programa, a menos que esse homem abastado guarde o dia do Senhor, conserve a sua mente, corpo e espírito puros e sirva generosamente o próximo de maneira designada pelo Senhor, a menos que esse homem próspero tenha total autocontrole e mantenha todas as suas posses, não só para o seu próprio benefício. Então esse homem, pelo bem de sua alma, certamente deve fazer como disse o Salvador. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Vem e segue-me. O Senhor não quer que a gente seja pobre pelo resto da vida, não é isso. Mas precisamos pensar um pouquinho, onde que estão as nossas prioridades? Quem são os nossos deuses em nossas vidas? Aqueles que nós adoramos mais do que ao Evangelho, mais do que ao Senhor. No próximo capítulo, né, ele fala sobre Babilônia espiritual. Que essa Babilônia espiritual seria destruída por suas iniquidades e aí ninguém se salvaria. Então, só para dar um resumo muito rápido, né, para a gente aqui sobre o capítulo 47 de Isaías, ele fala o seguinte, no versículo 5, ele usa a expressão Senhora dos Reinos. Então, falando um pouquinho sobre a Babilônia, né, relacionada a ser a Senhora dos Reinos, Babilônia, assim como a sociedade é atraída por uma bela mulher, os filhos dos homens são suscetíveis ao brilho e o poder da Babilônia espiritual. Então, a Babilônia espiritual exerce o poder, né, de influência, um poder sedutor, né? Sedutivo não existe. Então, exerce um poder sedutor para as pessoas. Lá no versículo 6 de 47 fala assim, não demonstrou misericórdia alguma para com Israel, impondo-lhe pesado jugo. Então, embora a iniquidade da Babilônia possa parecer atraente por ser fácil ou agradável, ela somente escraviza os seus seguidores.
É isso que a iniquidade faz. Ela coloca as pessoas em cativeiro espiritual. Versículo 7. Jactando-se de sua invencibilidade, não viu o julgamento que acabaria por destruí-la. Então, em sua cegueira, a Babilônia espiritual faz grandes estragos no mundo, sem perceber o caráter autodestruidor de seus atos. Então, na verdade, uma das coisas que mais acontece com a Babilônia espiritual, as pessoas que fazem parte da Babilônia espiritual, é que eles acabam levando outras pessoas consigo. E eles não veem o poder autodestruidor que eles têm, não somente para a sua vida, mas para a vida das outras pessoas também. Versículo 8. Considera seus prazeres como o fim e realização do sonho da vida, e não apenas o meio. Então aqui fala o seguinte, né, sobre esse versículo. A Babilônia do mundo é entronizada, triunfante, quando os homens cultuam a luxúria da carne e tornam-se um pseudo-deus. Esta abominável doutrina tenta negar o poder de Deus, o Santo de Israel, e tenta fazer com que seja dito ao povo: não há Deus, não há inferno. Assim, o demônio os agarra com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. É o que fala no livro de Mórmon, né? Comei, bebei, divertivos, né? Que, na verdade, não tem Deus, não tem demônio, não tem nada disso. Então, vai lá e faz. E é isso que as pessoas tentam incutir na mente uma das outras hoje em dia. E esse é um dos grandes problemas relacionados às artimanhas de Lúcifer. Ele tenta cegar as pessoas, dizendo que não existe, mas existe. Versículo 10. Com seu poder iníquo, sujeitava os homens à sua vontade. Então, por meio de convênios e atos ímpios, a Babilônia do mundo assegura a lealdade do homem ao príncipe das trevas, com promessa de lucros secretos. Então, existem lucros que são prometidos àqueles que querem seguir as leis do mundo. Lúcifer, ele promete esses lucros às pessoas. Versículo 10 também fala o seguinte: tão grande se tornará essa senhora dos reinos, que seus governantes vangloriavam-se de serem o centro do conhecimento e da sabedoria, forçando os súditos a se ajoelharem perante o rei e não diante de Deus. Então, a Babilônia do mundo considera-se autoridade em todos os campos de conhecimento e decreta que os homens reconheçam a sua supremacia. Aceitando essa doutrina, os homens então começam a considerar-se dono do saber. E mesmo pseudo-deuses, com direito até da vida após a morte. Ó, a vaidade, a fraqueza, a insensatez do homem. Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos do Senhor, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez e não lhe traz proveito. Eu gostaria de encerrar essa aula hoje com um pensamento do presidente Monson, e ele fala sobre essa questão de qual é a nossa principal prioridade. E eu acho que esse foi o grande tema da aula de hoje aqui, né? Sobre quem é realmente, a quem nós seguimos, quem nós adoramos, quem é a nossa prioridade. O ensinamento do presidente Thomas se aplica a essas circunstâncias. Ele falou o seguinte: nessa conferência há 27 anos, ele declarou destremidamente: tenhamos a coragem de contrariar o senso comum. Tenhamos a coragem de defender os nossos princípios. A coragem e não o rebaixamento dos padrões traz o sorriso da aprovação de Deus. A coragem se torna uma virtude viva e atraente, quando é vista não apenas como a disposição de morrer bravamente, mas como a determinação de viver decentemente. Um covarde moral
é aquele que tem medo de fazer o que ele acha que é certo, porque os outros desaprovariam ou ririam dele. Lembre-se de que todos os homens têm temores, mas aqueles que enfrentam seus temores com dignidade também têm coragem. Oro para que não deixemos os desafios temporais da mortalidade nos fazer esquecer dos grandes mandamentos e das prioridades que nos foram dadas pelo Criador e Salvador. Não podemos colocar nosso coração tão intensamente nas coisas do mundo e aspirar às honras do homem, a ponto de pararmos de procurar atingir nosso destino eterno. Nós que conhecemos o plano de Deus para seus filhos, nós que fizemos convênios de participar dele, temos uma clara responsabilidade de jamais devemos desviar-nos de nosso maior desejo, que é alcançar a vida eterna. Não devemos diluir nossa primeira prioridade. Não ter outros deuses e não servir a nenhuma outra prioridade acima de Deus, o Pai e seu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Queria que a gente pensasse sobre esse desafio do presidente Monson. Eu gostaria que você colocasse aí embaixo nos comentários, ao seu ver, por que o primeiro dos 10 mandamentos é: não terás outro Deus diante de mim? Pensa sobre isso. Então, reflita sobre a frase a seguir. Tudo aquilo em que um homem coloca a maior parte do seu coração e sua confiança torna-se o seu Deus. Quais são alguns dos falsos deuses do mundo de hoje? Pensa nessas perguntas, e que possamos realmente avaliar como é que nós estamos atualmente. Nos avaliar para sabermos como nós estamos em relação ao Senhor. Questão de realmente colocarmos Ele como prioridade. Eu gostaria de deixar esse desafio para a gente, essa aula com muito amor e com muito carinho para vocês. Eu sei que realmente, às vezes, demanda o tempo para que vocês possam assistir a aula também. E sou muito grato pelo tempo que você está aí assistindo, compartilhando, comentando sobre as aulas. Espero que realmente possa fazer diferença em nossas vidas. Eu sou grato por compartilhar essas coisas com vocês aqui no canal. Então não deixem de curtir, de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, com pessoas que vocês acham que precisam dessas mensagens. E não esqueça de se inscrever aí no canal. E dá um pulo no canal da Cilei, tá? A Videira Verdadeira, que está aí embaixo aí, o link para que vocês possam conhecer o canal. Beleza? Obrigado, gente, pela participação e a gente se vê, então, no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.